segunda-feira, dia de leituras da semana, leituras do Charlão que eu li na última semana. E eu vou começar mostrando pra você aqui os quadrinhos que já tiveram resenha aqui no canal, na verdade o quadrinho. E vou comentar por que esse quadrinho aqui, Tartarugas Ninja, que tá na minha coleção, que tá na minha pilha de leitura há tanto tempo, e eu finalmente li esse trabalho aqui, ó. Isso aqui pra mim, olha, tem uma enganação aí, tá? Que eu vou explicar pra você ao longo desse programa. Aliás, teve duas enganações. Aliás, tem duas enganações e tem polêmica nesse vídeo aqui. Eu vou começar com a polêmica logo? Vamos começar com a polêmica logo. É o seguinte, recentemente eu fiz um conteúdo aqui no canal, fiz um vídeo falando da doação que eu realizei de alguns quadrinhos formatinhos. Aí vem alguns bobalhões aí nos comentários dizer que ai, porque quem lê ônibus é Nutella, é acumulador. Presta atenção aqui, ô bunda mole. Você lê um negócio desse aqui? Onde é que lê um negócio desse aqui é Nutelagem, hein? Isso aqui é leitor raiz, que não lê negocinho que não para em pé. Nós lê bloco que para em pé. Isso é nerd raiz. Nerd raiz que ama quadrinho, lê muito quadrinho. Você fica com o seu gibizinho da Abril, que eu não condeno, eu tinha a coleção de gibizinho da Abril, gosto muito dos quadrinhos da Abril, tiveram o seu momento histórico, mas comparado a esse tipo de publicação aqui, ó, tá? E com todo respeito aqui a quem coleciona por aspecto nostálgico ou museológico, preservação, vou colecionar preservação, os formatinhos da Abril são porcarias. Verdadeiras porcarias em todos os sentidos. Em termos de qualidade do material, a questão dos enquadramentos, tudo errado naquilo, né? Tradução, o pessoal falando, não, a tradução da Abril é uma porcaria, a tradução da Abril, tá? Eu não estou condenando as pessoas que trabalhavam naquela época, era o que dava para fazer naquela época, mas não me venha comparar gibizinho da Abril com o que nós temos hoje. É incomparável, meu amigo, tá? A realidade é uma só, nós estamos vivendo na melhor época da publicação de quadrinhos aqui no Brasil. E você pode colecionar o que você quiser, certo? Mas não venha me chamar de leitor Nutella, não, porque leitor Nutella é você. Fica leitor gibizinho e fica reclamando com os outros ainda que colecionam aquilo que querem colecionar. Aliás, mais um detalhe, né? Fui chamado aqui de acumulador. Presta atenção aqui, ô bunda mole. Isso aqui é um volume. Vai pegar esses formatinhos da Abril aí, as revistas mensais, você vai juntar o quê? 45 revistas. O acumulador sou eu? Eu que sou acumulador? E outra coisa, acumulação é uma doença, meu amigo. É uma doença. Acumulação é uma doença. Faça uma pesquisa na internet. Larga a mão de falar bobagem e vai fazer uma pesquisa mínima, né? A acumulação é uma doença. E é uma doença de pessoas que podem apresentar como sintomas acumular e juntar coisas sem um propósito definido, né? Quer dizer que se uma pessoa tem uma biblioteca, ela é uma acumuladora? Porra, olha, vou falar uma coisa pra você. Brincadeira, hein? Vou continuar comprando ônibus, vou continuar lendo ônibus, e você que não gosta de ônibus, rapa fora, tá? Que aqui não é pra você, aqui é o local de leitores raízes que gostam de ler quadrinhos e não tem preguicinha de ler uma parada de mais de 1000 páginas, que foi essa coisa linda aqui, da Mulher Gato, por Ed Brubaker. E já que eu tô na polêmica, vou continuar aqui com os comentários a respeito desse material, que eu fiz uma resenha, muita gente falando que os desenhos do Darwyn Cooke são desenhos bobinhos. Olha, gente, se você acha que o desenho do Darwyn Cooke é bobinho, você não prestou atenção no vídeo que eu fiz, porque eu provo no vídeo que não é. Ou você nunca leu coisas como, por exemplo, Descer a Nova Fronteira, o próprio ônibus da Mulher Gato, que é delicioso, cara. Isso aqui é muito bom. Primeiro arco, até cometi esse engano, uma errata aqui. O primeiro arco não é escrito pelo Ed Brubaker. Alguém comentou isso e tá correto esse apontamento. O primeiro arco ele é escrito pelo próprio Darwyn Cooke, que era bom sim escritor, né? Infelizmente faleceu precocemente, mas era bom escritor e ótimo artista e faz um trabalho aqui sensacional. Esse ônibus aqui é maravilhoso. Ele é maravilhoso, foi uma gratíssima surpresa. Eu confesso que eu não tinha expectativa, não tinha lido esse material antes, exceto esse primeiro arco. Saiu naquele quadrinho Batman Ego, lembra? Saiu no encadernado de Batman Ego, saiu outras histórias também pelo Darwyn Cooke, e essa história saiu lá. O material é sensacional, confere a resenha, tá? Não fica assim, preso à sua primeira impressão. Vem comigo, você passa de ano. Esse quadrinho aqui tem uma arte sensacional, tanto na parte que é feita pelo Darwyn Cooke, tem outros artistas também, mas destaca aqui o trabalho do Darwyn Cooke e também o trabalho do clássico. Esse é um clássico dos quadrinhos, né? O Paul Gulacy junto com o Jim Palmiotti, eles fazem um trabalho sensacional de arte. Então confere aí a resenha de A Mulher Gato, Ônibus da Mulher Gato, porque esse ônibus aqui é sensacional. Eu estou lendo os quadrinhos lançados aí pela editora Pipoca e Nanquim, os mangás, né? Os mangás do Junji Ito.
tá? E vou falar uma coisa pra vocês. Esmagadores é mais uma coletânea. Tem várias coletâneas do Jiu-Jitsu sendo publicadas aqui no Brasil, né, ao longo dos anos aí. Nós temos aquela que foi publicada pela editora Darkside, como é que é o nome? Fragmentos do Horror, que foi publicado pela editora Darkside. Tem também outras coletâneas publicadas pela própria editora Pipoca Nanquim. E vou te dizer que de todas as coletâneas de histórias curtas do Junji Ito que eu li até agora, ainda faltam vários quadrinhos aqui para ler, vários mangás do Junji Ito ainda estão na minha pilha de leitura. É uma produção bastante vasta, né, do Junji Ito. Esse aqui é o que eu mais gostei, tá? Esse aqui é o que eu mais gostei. Tem histórias excelentes aqui. Tem até uma história que existe também em outras histórias. Tem uma daquelas que é uma das favoritas do Junji Ito, que saiu no Desmorfos, né? Que é uma coletânea de contos escolhidos pelo Junji Ito. Lá você tem Glicerídeo, por exemplo, que é uma história horrorosa, no melhor sentido do termo, tá? O quadrinho é sempre quadrinho de horror, quadrinho de terror. O Glicerídeo é uma história horrorosa. Mas tem algumas histórias... Olha que desenho, cara, do Junji Ito. O Junji Ito manda bem demais, hein? O Junji Ito, ele realmente se destaca fazendo esse tipo de publicação. Eu vou olhar o índice aqui para te falar das histórias. Tem algumas histórias aqui bem legais, cara. Tem umas histórias aqui bem interessantes. Deixa eu pegar no índice aqui, porque tá compensando ler essas histórias aqui do Junji Ito. Ó, você tem aqui, por exemplo, o Estrondo, uma história muito legal. Os Fincados. Fincados é uma história que vai mostrar pessoas que não conseguem, elas ficam paradas numa determinada posição e não conseguem se mover. O que mais tem aqui? Tem o Mistério do Casa dos Horrores, o Mistério da Casa dos Horrores, o Mistério da Casa dos Horrores. Muito boa essa história, muito boa também. Uma cidadezinha ali pacata, parece uma Casa dos Horrores e começam a acontecer todo tipo de tragédia com personagens que já apareceram em outras histórias. Se você nunca leu o Junji Ito, você precisa saber que ele traz de volta outros personagens, né? Tem os Esmagados aqui, uma história muito boa também. Uma história muito boa, Os Esmagados. Essa é a coletânea que eu mais gostei. De todas que eu li do Junji Ito, se você quer ler um quadrinho de terror de qualidade, você já sabe que os links dos quadrinhos que eu estou apresentando para você está aqui na descrição. Assim como também eu quero aproveitar para te convidar para o nosso canal de Telegram. Tá na descrição também. Canal de Telegram, você pode aproveitar aí para receber as informações de quadrinhos que estão em promoção. Então aproveite para comprar pelos nossos links aqui para que a gente possa trazer mais conteúdo para você, tá bom? Desde que eu comecei esse canal faz anos atrás, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu disse que tinha lido um quadrinho que na verdade eu não tinha lido, cara. E é um quadrinho icônico, eu não sei o que aconteceu. Eu apresentei esse quadrinho no Leituras da Semana faz um tempo, aí eu fui olhar nas minhas listas e tal, eu falei, pera... Mas eu não li esse quadrinho, na verdade. Eu não tinha lido completo. Eu tinha começado, mas não tinha terminado. Na minha cabeça tinha terminado. Enfim, foi uma confusão danada, mas eu terminei. Agora eu li e agora é oficial, agora é correto. Eu fiz a leitura do Máscara. Esse trabalho aqui de John Arcudi. Quem nós temos aqui mais? Kate Williams, Rick Perrotta, né? Temos aqui o Gregory Wright, John Arcudi e também o Doug Monk, né? O Doug Monk, conhecido, dentre outros trabalhos, fez várias coisas aí do Batman. Cara, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal e me chamou muita atenção porque é bem diferente. É um material que já foi lançado, isso aqui já é até a republicação. Pipoca Nanquim já lançou isso aqui faz algum tempo, por isso que eu não estou fazendo resenha específica. Mas esse material aqui ele é muito divertido, vale a pena conferir, principalmente se você, assim como eu, era fã do desenho animado ou do filme lá do Jim Carrey dos anos 90, foi um sucesso danado naquela época. Só que você precisa saber, aqui vem o primeiro engano que eu falei pra você, é o engano de achar que eu tinha lido esse quadrinho. Mas tem uma outra coisa também que você pode se enganar pensando que esse quadrinho é uma adaptação do filme para o quadrinho, não é. E outra coisa é que você pode imaginar que o filme adaptou o mais fielmente possível o quadrinho e na verdade não. Por exemplo, quando você assiste o filme, o protagonista da história é o Stanley Ipkiss, né, que é interpretado pelo Jim Carrey. Não é o que acontece aqui. O protagonista das 3 graphic novels que estão nesse volume aqui, você tem o Máscara, depois o Retorno do Máscara, Máscara Contra-Ataca, você tem 3 graphic novels nesse encadernado aqui. Aqui você tem como protagonista a Máscara. É a Máscara que é a protagonista, e logicamente tem aqueles personagens que vão aparecendo ao longo da história, mas o próprio Stanley Ipkiss ele não aparece nas 2 graphic novels, ele aparece na primeira, depois não aparece mais. A namorada do Stanley Ipkiss aqui no quadrinho acaba tendo um protagonismo, aparece muito mais vezes, então é uma personagem mais recorrente ao longo da história. E a protagonista é realmente a Máscara, e a Máscara ela vai assumir, ela vai intensificar
a personalidade do indivíduo que está usando. Então, se é uma pessoa um pouco mais amável, como é o caso da namorada do Stanley Ipkiss, né? Ela usa máscara em determinado momento. Então, aí ela tem um tipo de comportamento, um temperamento. Se é o próprio Stanley Ipkiss que é mais violento, a história ganha uma outra abordagem, uma outra pegada. É um quadrinho muito violento em alguns momentos, tá? Mas ele é aquele violento escrachado, bem underground, divertido, né? Com cenas malucas e tal. E, cara, eu gostei bastante disso aqui. É muito divertido de ler esse material, é politicamente incorreto, assim, em vários níveis. É um quadrinho que tem a cara também dos anos 90 ali, a molecada querendo ser estrela do rock. Cara, eu gostei bastante desse gibi. Gostei, valeu a pena ter lido. Material divertido, bem diferente da pegada do filme, tá? Que ali o Máscara, ele é um super-herói doidão, aqui não necessariamente. Às vezes não, às vezes ele é vilão até. Né? Ele mata pessoas e tal. Então o quadrinho ele tem uma abordagem bem mais pesada. Essa edição do Pipoca Nanquim, para variar, é uma edição muito bonita. Vale a pena, recomendo. E agora o meu engano de fato, né? Que é o quadrinho Tartarugas Ninja, o primeiro volume. Cara, isso aqui para mim foi uma surpresa, assim, muito grande, porque eu estava imaginando que era um material que tinha uma pegada super-heróica, que eu sabia que era um pouco diferente do que a gente vê no desenho animado. Eu confesso que eu não assisti essas novas versões das Tartarugas Ninja. Eu sou o cara que assistiu o desenho animado lá dos anos 90 mesmo, e joguei muito Super Nintendo, aquele jogo lá dos anos 90, então minha referência de Tartarugas Ninja é essa, tá? Mas, eu, como todo mundo da minha geração acredito, sou fã dos personagens. Eu sabia que a origem no quadrinho é um pouco diferente, o quadrinho foi feito bem antes, logicamente, das animações, as animações, o filme e tudo mais. Foi baseado no trabalho aqui escrito pelo Kevin Eastman e também o Peter Laird, né? Laird, que fez aqui a parte da arte, né? Na verdade, eles trabalharam a quatro mãos ali, né? Eles escreviam a história, a arte finalizavam, desenhavam, né? Os dois ao mesmo tempo ali. Então, esse material também foi lançado já faz bastante tempo pela editora Pipoca e Nanquim, mas eu não tinha lido ainda. E aí eu fui ler e eu fiquei um pouco impressionado pelos problemas de roteiro que esse material tem. Esse material você pode apontar uma série de defeitos na construção do roteiro. Esses problemas na construção do roteiro, elas ficam explicadas por uma série de contextos. Então, antes de você começar a me xingar aí nos comentários, preste atenção, porque tem uma reviravolta nessa minha crítica, tá? O que acontece é o seguinte, eles esperavam, tinham a intenção inicialmente de fazer uma história. E a história, ela, em termos de roteiro mesmo, ela tem um monte de problemas, assim, porque ela nem se assume como uma história galhofa, né? Também não se assume como uma coisa séria. Então, assim, você tem o Rato, que é o mestre Splinter, que ele começa a treinar o ninjutsu vendo o mestre dele treinar o ninjutsu. Só tá um rato que vai aprendendo os movimentos e tal, e aí tem um lance que acontece um acidente, ele é banhado em produtos químicos, uma influência nítida e clara ao Demolidor, e ele vai receber esses produtos químicos e aí ele começa a se desenvolver, vira um rato maior, inteligente, coisa e tal, né? E as tartarugas a mesma coisa, acontece um acidente ali, as tartarugas caem nesse produto químico e também começam a absorver isso e viram mutantes. Então um negócio assim, galhofa, e até o tipo de traço produzido aqui dá uma sugestão de uma história mais galhofa, porém, na mesma medida, já tem um lance aqui de que, cara, tem que vingar porque tem uma história da família do mestre Splinter, tem a ver com o clã do pé, né, de onde vai sair o Destruidor e tal, e aí, pô, tem uma história super dramática acontecendo ali também, ao mesmo tempo que tem esse clima bobo, não tem outra palavra para dizer. Eu li isso, falei, caramba, mas espera um pouquinho, tá, beleza, vamos em frente, foi a primeira graphic novel, a coisa vai melhorar na segunda. Quando eu fui ler a segunda parte, né, que dá uma continuidade, eu já esperava o retorno do Destruidor, para que a história tivesse um prosseguimento ali dentro desse desenvolvimento. Eles tomaram uma direção completamente diferente, eles vão desenvolver o momento em que eles vão conhecer a April, e a April está trabalhando numa empresa que vai desenvolver alguns tipos de robôs, de autômatos para matar ratos, o que cria um problema para o mestre Splinter, uma baita facilitação de roteiro. Você tá vendo nitidamente que eles estão construindo uma coisa ali para gerar uma coisa, uma perseguição ao mestre Splinter. A história vai se desenvolvendo com uma série de influências descaradas, e isso me incomoda. Eu não vejo nenhum problema quando a influência ela é colocada de uma maneira
mais, como é que eu vou dizer, mais sutil, mas aqui você vê claramente a construção. Não é só porque tem os textos extras aqui, onde os autores vão comentando cada uma das histórias, e eles deixam muito claro a grande influência que eles têm do Frank Miller. A história começa com uma narração em off, bem ao estilo do Miller. Tem o fato também da questão das splash pages e páginas duplas, que é muito Jack Kirby, é muito estilão, assim, Marvel, Kirby, e até DC também, né? E eles vão avançando e vão jogando, cara, assim, nessa salada, um monte de elementos da cultura pop. Então, de repente, o Mestre Splinter desaparece da história, o Mestre Splinter não é mais uma figura importante dentro da história, dentro da narrativa, ele não é nem citado mais. Aí a gente vê os personagens, né, as tartarugas, indo pro espaço, e aí o negócio vira um Star Wars genérico, e depois no meio do Star Wars vira um negócio estilo gladiador, que é mais pra gladiador mesmo do que pra Star Wars. Star Wars tem esses combates de arena e tal, mas fica um negócio bem gladiador. É uma salada isso aqui, cara. Isso aqui é bagunça. Isso aqui é bagunça. E à medida que eles vão avançando na narrativa, a gente percebe claramente que os traços estão melhorando e eles vão ficando cada vez mais audaciosos em fazer páginas mais detalhadas. Inegavelmente a arte melhora muito. Eles vão ficando mais audaciosos na quantidade de textos, colocando trabalho mais elaborado, testando. Você vai lendo o quadrinho, você percebe que eles estão testando as coisas aqui. E as tramas, em vários momentos, elas não têm uma definição lógica, ficam algumas pontas soltas. A trama principal você acompanha de fato. Quando o cadernado termina, ela consegue dar uma amarração. Porém, tem problemas aqui em relação às personalidades dos personagens no primeiro encadernado. Você vê um desenvolvimento ali, por exemplo, da personalidade do Rafael, né? Que ele é esquentadinho e tal. O do Leonardo, assim, a gente entende que ele é o líder, mas o desenvolvimento dele, assim, enquanto personagem, muito pouco, assim. O Donatello e o Michelangelo, eles são quase que esquecidos, assim, principalmente o Michelangelo. O Donatello é citado, a questão de que ele mexe com, né, ele tem uma capacidade para mexer com transistores, com questões eletrônicas, ele é um cara mais cerebral, mas o Michelangelo, ele fica praticamente escanteado nessa coisa do desenvolvimento da personalidade. A própria April, né? Tudo bem, ela é salva no começo ali da história pelas tartarugas, mas de repente ela aceita essa galera dentro da casa dela, você não sabe quais são as relações familiares dela, por que ela faria isso, não é? E isso não fica bem explicado. Então, vamos deixar bem claro uma coisa, Tartarugas Ninja, pra mim, me enganou em muitos níveis, porque eu esperava uma coisa assim, de ninjas, né? Eu sei, é uma expectativa minha, e eu tenho que julgar o trabalho pelo que ele é, e eu estou fazendo isso. Mas a minha expectativa inicial era, é um bando de ninjas confrontando outro grupo de ninjas, samurais e tal, uma coisa assim, e que envolve elementos tecnológicos. Eles, nesse primeiro encadernado aqui, nessa primeira parte da narrativa deles, eles jogam as tartarugas pra tudo quanto é canto, e viagem espacial. Parece que tudo que eles tinham ideia, aliás, eles meio que dizem isso, né? Tudo que a gente achava legal em quadrinho, cultura pop, nós vamos enfiar nos quadrinhos. E isso normalmente cria muitos problemas, o que é o caso aqui, e normalmente dá muito errado, o que não é o caso aqui. Pois é, meus amigos, apesar de tudo isso que eu elenquei, esse gibi é legal pra caramba. Ele é sensacional. E aí você fala, Charlie, você está sendo contraditório? Não, não estou. Eu não estou sendo contraditório, não. Se você puxar pela memória, você vai ver que tem outras narrativas dentro da cultura pop que elas não são perfeitas, elas têm furos no roteiro, tem coisas que não se explicam, facilitações, regras que ora funcionam, ora não funcionam, e a gente adora. Para citar um exemplo, todo o universo de Dragon Ball, né? Se você acompanhar Dragon Ball Z, ora a cauda cresce, ora a cauda não cresce, ora eles viram macacos, ora não viram macaco. Tem uma série de coisas. Se você for realmente passar o pente fino ali, cara, você vai encontrar um monte de problemas, um monte de defeitos, e em vários momentos as tramas são muito bobas. Você quer um vilão mais bobo que o Majin Buu? Mas é muito legal, né? É o caso desse trampo aqui. Eles conseguiram, provavelmente, essa impressão que me fica, transmitir a paixão que eles têm pelos quadrinhos e pela cultura pop. Então, eu fiquei com a sensação de que esse quadrinho, eles não buscaram fazer uma coisa perfeita, eles buscaram fazer homenagens e, cara, jogar no papel aquilo que eles mais amavam nos quadrinhos, elementos. E é estranho falar isso de um quadrinho, mas esse quadrinho, ele me transmitiu muita veracidade, muita sinceridade. Ele me transmitiu, assim,
muita autenticidade, cara, nesse trabalho. Né? E aí, mesmo com essas tramas malucas que vai e que volta, cara, eu li isso aqui numa tacada, não consegui parar mais de 200 páginas, eu não consegui parar de ler isso aqui, li de capa a capa e tinha a intenção, inclusive, de ler os outros volumes para já apresentar as leituras da semana, mas vai ficar pro próximo. Mas eu, cara, eu tô louco já para ler o segundo volume, porque é tudo muito maluco, mas é uma maluquice muito divertida. E mesmo essas questões dos roteiros que vão ficando meio soltos, meio frouxos, eles vão amarrando ali para sustentar o quê? Esse é um ponto importante. Eles sustentam o roteiro sem falha, sem furo? Não, o roteiro continua com furo. Eles sustentam um clima da hora demais no quadrinho. É isso, é uma atmosfera muito legal. É difícil explicar. Como eu acabei de dizer aqui do Dragon Ball, as coisas nem sempre precisam ser perfeitas para ser muito boa, pra gente curtir muito, né? Pra gente achar aquilo muito legal, pra gente querer consumir aquele conteúdo, mesmo que a gente reconheça e veja, não, isso aqui é meio bobo mesmo, isso aqui tem uns problemas, isso aqui é uma influência descarada, mas e daí, mano? É muito legal, isso aqui é muito louco. É o caso do quadrinho Tartarugas Ninja, ele tem muita ação, eles constroem algumas cenas de ação que são realmente muito boas. Na segunda história aqui tem uma cena de perseguição de motos. Essas páginas que eles constroem aqui, totalmente influenciados e como homenagem mesmo ao Jack Kirby, essas páginas com muita ação. Então, eles conseguem passar isso, cara, essa vibração pra história, sabe? Tem uma energia muito legal nesse quadrinho, né? Tem elementos aqui da cultura underground, os personagens, você fica interessado por eles. É real o fato de que eles não são bem desenvolvidos, mas eles nos deixam com a expectativa de que isso vai acontecendo no próximo volume. E tem um elemento que pra mim aqui é a coisa mais legal de todas, que é ver esses textos extras, você vê a empolgação deles, e isso não é só uma empolgação textual, uma coisa para parecer legal, você percebe isso na história. Você percebe nitidamente que eles estão colocando mais elementos no quadrinho, que eles estão deixando a arte mais detalhada, que eles estão melhorando o traço, colocando outros personagens. É claramente assim um trabalho de pessoas que estavam apaixonadas pelo que estava fazendo e estavam esmerando isso, sabe? Você percebe isso aqui sendo lapidado assim para ficar um negócio cada vez mais legal, um negócio cada vez mais dramático também. Olha as cenas, são muito legais, cara, são muito legais. Tem várias páginas nesse quadrinho aqui que dá vontade assim de fazer quadro, mesmo quando a história aqui, cara, ficção científica, mas olha o nível de detalhismo dessa página, por exemplo. Então, galera, sim, tá? Esse quadrinho aqui, ele me enganou, pelo menos na questão da minha expectativa, mas deixa a minha expectativa de lado, vamos falar o que ele é. Ele é um quadrinho cheio de problemas e absolutamente adorável, recomendo fortemente. Você vai ler isso que você pode acreditar, você vai curtir. É um quadrinho realmente muito bom. Certo? Essas foram as minhas leituras da última semana. Olha só, podia ter sido mais, mas foi legal, foi legal. Eu li umas coisas muito boas aqui, cara. Nossa senhora, li o Máscara Tartarugas Ninja, li o Ônibus da Mulher Gato e li nosso querido aqui, Junji Ito Esmagadores. É isso, o link tá na descrição do fixado, no comentário fixado, para você comprar esses quadrinhos aqui. Qual desses quadrinhos você já leu? Qual desses quadrinhos você pretende ler? Deixa nos comentários. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.